Galera, essa aqui é a soundbar da Samsung que mais mudou em 2025. Esse vídeo aqui é pra galera que tá pensando em montar uma experiência aí de home theater, cinema em casa, melhorar a experiência do que uma TV como essa consegue entregar. Essa é a S90F, já trouxe análise aqui no canal, uma OLED com pontos quânticos de altíssima qualidade, mas que entrega um sistemazinho de 40 watts de potência, 2.1, um sistema bem meh em relação à qualidade de imagem que é absurda. E aqui a gente tem, aqui, como eu falei, mais mudou. Essa é a Q930F. Aqui a gente tem um sistema 9.1.4 canais, tem duas caixas satélites dedicadas para colocar na traseira, para melhorar a experiência surround e também para som rebatido, Dolby Atmos, som tridimensional, que é muito interessante. A barra de som continua muito parecida com o ano anterior, aliás, muito parecida com o ano anterior ao anterior e anterior ao anterior do anterior, e isso vem desde 2021, é meio que a Samsung achou a fórmula e estava martelando nessa fórmula por muitos anos, o que, convenhamos, não é nada de ruim, porque o sistema é bom. E o que mudou mesmo foi esse carinha aqui, ó. Esse subwoofer aqui deixou de ser um subwoofer portado, agora é um subwoofer selado, não tem mais aquela espécie de porta ou corneta que tinha na frente. Agora a gente tem, olha só, um woofer ativo de 6.5 polegadas de um lado e tem um radiador de 8 polegadas passivo do outro. Isso tudo, obviamente, apontado para os lados aqui para entregar uma experiência de graves de ataque muito interessante e que eu vou explicar mais ao longo do vídeo. Então vou deixar aqui de lado, é pesado, viu? O peso vai aparecer na tela, não decorei esses números. Vamos falar desse sistema, depois vamos ligar na TV e mostrar como ele amplia a experiência e falar das minhas impressões, porque eu testei ele e gostei bastante. Mas tem algumas coisas que a gente precisa discutir aqui. Vamos lá, começando pela barra de som. Vou deixar as caixas satélites aqui um pouquinho mais de lado e vamos falar um pouquinho do que ela traz aqui. Primeiro, um sistema 9.1.4. 9 é basicamente o som que circula na horizontal, é o efeito surround. A gente tem 9 canais fazendo essa redoma aí de som que gira ao redor de você, para quando os carros passam, quando, enfim, alguém berra de um lado, você tem uma noção exata de onde vem cada tipo de som e a transição desses elementos. Muitos deles estão na barra de som. Então aqui a gente tem canal central no meio, onde estão os diálogos. Então qualquer programa de auditório, qualquer filme que você vai ver as pessoas falando, a ênfase fica nesse canal central. Tem dois canais aqui na frente também, são os estéreos da esquerda e direita. Então se você for ouvir música com esse sistema aqui, você vai ouvir o estéreo, tá aqui dois canais dedicados para isso, e a gente tem ainda mais 4 canais aqui na frente. E aí a gente puxa aqui para dar uma olhadinha mais no detalhe, que estão aqui nessa ponta. Então aqui a gente tem um primeiro canal, um primeiro woofer apontado para lá e um segundo para cá. Então desse lado tem 2, do outro mais 2. Esses woofers aqui não tem uma especificação de potência, mas a Samsung fala a Samsung não, as pessoas supõem que seja de 18 watts. Então seriam 18 watts aqui, mais aqui a mesma coisa no canal central, nos dois estéreos, e desse outro lado, como eu falei, também temos mais 2 canais aqui para fazer isso. Então só aqui, vamos contar juntos, um canal, 2, aí tem os 2 do estéreo aqui, ó, então 3, 4, a canal central do diálogo, 5 e mais 2 do outro lado. Só aqui nós temos 7 canais fazendo estéreo mais surround, mas não são só esses, são 7 canais, mas são 10 speakers. Porque esse sistema é 9.1.4, ou seja, 13 canais, mas são 17 speakers. O que justifica isso, na verdade, 14 canais, 9.1.4, 14 canais. Esses canal central e os 2 estéreos têm um tweeter de apoio. Então, basicamente, a gente tem um woofer para meios tons e chegando um pouco mais no grave, e tweeters no canal central e nesses dois em conjunto para trabalhar melhor o agudo. Então você consegue ter um som mais brilhante ali através desses tweeters tunados aqui para trabalhar junto com o sistema. Então eu falei aqui de 7 canais que giram ao redor do ambiente e eu falei que é um 9.1.4. Porque os outros 2 canais surround estão aqui, ó, nessa caixinha satélite. Então a gente tem aqui 2 canais também de 18 watts, aqui um na esquerda e um na direita. Então a gente vai ter esse canal posicionado aqui angulado atrás de você. Isso é importante por quê? Porque os canais frontais, eles trabalham com som rebatido. Então esses canais que saem aqui do canto das barras de som, eles vão rebater na sua parede e criar esse giro de ambiente que cria essa ideia de imersão. Ele vai te cercar com o som, mas depende muito do seu ambiente, porque se as paredes forem muito distantes, ele pode não dar uma qualidade tão imersiva como um canal dedicado, que vai jogar no seu ouvido. E como ele está atrás, ele faz às vezes dos canais de áudio que saem de trás de você, sendo caixas dedicadas para isso. Então aí a gente chegou nos 9 canais. O 1
que a gente já volta para essas caixas satélites para falar de Dolby Atmos. Mas o ponto 1 do 9.1.4 é esse cara aqui, ó. Galera, ano passado, no 930D, a gente tinha um subwoofer portado, ou seja, tinha aquela abertura na frente que saía o ar. Tem vantagens e desvantagens desse tipo de subwoofer e daquele tipo de subwoofer também. Um subwoofer portado tende a conseguir dar mais alcance nos graves mais profundos, que vão ali de 20 a 40 Hz. Tem gente que faz medições avançadas nesses subwoofers e dizem que a Samsung conseguia pegar até 27 Hz de frequência nesse conjunto, muito por causa do subwoofer anterior. Esse cara troca esse conceito de um subwoofer maior, portado, etc., que deixa vazar o som, etc., para aquela saída ali, mas que ao mesmo tempo pode criar um grave mais sujo, um grave que invade outras frequências. Esse cara traz um grave mais seco e ele é selado hermeticamente, então você não tem nenhuma saída nele. Ele é literalmente selado. E grave, eu sempre falo para vocês, não é um som que a gente ouve, é um som que a gente sente, aquele punch. Então essa característica fica bem acentuada aqui nos graves de ataque, que eles estão uma frequência um pouco acima, ainda dentro do grave, mas que você sente bem esse batidão no seu peito, os instrumentos ficam bem definidos nesse sentido. Então, vantagens e desvantagens. Você acaba não tendo aqui nesse grave o mesmo nível de cobertura de todas as faixas de frequência de grave que teria num grave portado, mas você tem, dentro do que ele se propõe a fazer, um ótimo resultado. E também, como eu falei, temos aqui um woofer ativo de 6.5 polegadas desse lado e é visivelmente diferente o do outro lado aqui, que é um woofer passivo, um radiador de 8 polegadas. Então é uma escolha diferente e inusitada, eu vou dizer para vocês por quê. Porque basicamente esse é o conceito da linha S, da linha Slim da Samsung. A linha Slim da Samsung, que é a linha que tem uma barra de som muito fininha e um subwoofer nesse conceito. A vantagem desse subwoofer é que ele é muito mais utilizável dentro do seu apartamento. Por exemplo, um projeto de um arquiteto ou da sua casa, o que você quer. Esse cara, ele mescla melhor com a sua decoração, etc., que é o que a linha Slim sempre se propôs a fazer, coisas mais minimalistas, que entregam uma boa experiência. Então, basicamente, a gente está trazendo o subwoofer que tinha ali na linha S800D, por exemplo, para a linha F. Óbvio que não tem as mesmas specs, etc., esse cara deve entregar na faixa dos 200 watts, mas a lógica é essa. A experiência é boa, galera. Eu não consigo comparar lado a lado porque eu não tô com o S930D. Mas a gente já vai falar mais quando eu ligar o sistema como um todo. Para finalizar o conjunto aqui e poder terminar explicando os 9.1.4, a gente tem os 4 canais finais, que são os canais verticais, que cobrem o conceito de som baseado em objetos. Som baseado em objetos vocês estão vendo aqui um filme, imagina que passa um passarinho voando de baixo para cima na tela. Isso é visual, é imagem. Agora imagina como transmitir isso para o som. Basicamente ele faz isso com speakers dedicados, a gente tem 2 aqui na parte de cima da barra de som, um aqui e um aqui. Esses speakers têm mais ou menos 10 watts de potência e eu falei que são 0.4. Aqui tem 2 canais e os outros 2 canais estão aqui, ó. Quando a gente olha as caixas satélites, a gente vê que elas têm essa grade metálica e em cima também tem. Porque tem um speaker aqui jogando para o teto da parte de trás do seu ambiente. Então tem um na da esquerda, tem um na da direita. Então a gente tem 2 canais atrás e 2 canais na frente para enviar 4 canais para o teto, angulados para rebater e cair na altura do seu sofá. Por isso o posicionamento do conjunto é importante, porque ele vai dimensionar e apontar para onde esse som deve chegar. Como eu falei, resumindo, um sistema com 17 speakers aqui, porém 14 canais. É mais ou menos 580 watts de potência, sendo 200 no subwoofer e os outros 380 na barra de som e nas caixas satélites. E a gente tem um design aqui que não mudou muito, como vocês veem, é uma grelha aqui, uma grade que cobre esses speakers. No passado a Samsung usava tecido, já faz algum tempo que ela mudou para isso, mesclado com plástico. Então quando a gente olha aqui do lado, por exemplo, a gente vê que essas linhas horizontais aqui que dão acabamento nas pontas aqui da barra de som são feitas em plástico. Na frente, a mesma grelha. Deste lado de cá, a gente vai conseguir mostrar quando ligar, tem uma telinha que vai dar o retorno do que você está configurando, das especificações, seja do grave, seja das faixas de frequência, seja do tipo de conectividade que você está usando, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, sim, tem isso tudo. E aqui, em termos de conexões, na parte de baixo, a gente tem 2 possibilidades, uma porta USB-A
que é uma porta de serviço, então você vai baixar, por exemplo, o firmware e vai botar aqui para atualizar, ou vai fazer isso pelo SmartThings, pelo app de casa conectada da Samsung, que é a melhor opção para controlar esse cara. E a gente tem as portas e conectividades para justamente fazer a experiência mais completa. A gente tem uma entrada aqui de áudio digital, uma entrada óptica, tá aqui no ladinho. A gente tem duas HDMIs, uma eARC, para você plugar na porta eARC da sua TV e você conseguir fazer a passagem de som. O seu streaming, o seu filme chega na sua TV, só que por pass-through vai pelo cabo HDMI ou por Wi-Fi para sua barra de som e ela que vai decodificar esse áudio. E a gente tem essa porta aqui eARC para fazer esse trabalho de retorno de áudio e conseguir entregar a melhor experiência. E a gente tem uma HDMI in, que é uma porta de entrada. Essa HDMI in permite botar aí um Blu-ray driver, por exemplo, para você ver seus filmes, permite botar um videogame, mas aí que vem a pegadinha. E é nesse momento que eu vou falar das principais diferenças entre o Q930F e o Q990F, o sistema 11.1.4 canais de 656 watts, que é o topo de linha. Eu já tenho um vídeo no canal aqui, na descrição vai ter esse vídeo para você. Basicamente esse é um produto topo de linha, mas tem um acima desse cara que tem 2 canais extras. A primeira diferença é visual. Estou aqui com essa caixinha satélite, notem que ela tem um woofer, tem uma saída aqui, um speaker aqui e um em cima, mas não tem nas laterais. As laterais das caixas satélites do sistema Q990F trazem um sistema surround extra aqui para som rebatido. Então imagina o seguinte, vamos dizer que essa caixa seja aqui a da direita, na minha direita no caso, ela teria um speaker aqui para jogar lá na parede e rebater aqui no meio. Então seria um canal extra de surround para criar ainda mais uma camada de imersão. E isso faz a diferença. Pode parecer que não, vocês podem ter dúvida, é difícil comprovar, mas quem senta na sala e usa faz a diferença. Então, 2 canais a menos, esses canais estão posicionados nas caixas satélite. Outra diferença grande, essa barra de som não tem HDMI 2.1, o HDMI aqui é 2.0. Então se você for plugar o seu videogame de última geração na sua TV, no seu sistema, você vai ter que plugar ele na sua TV, porque a sua TV, se ela tiver HDMI 2.1, ela vai usufruir da possibilidade de fazer 4K a 120 Hz. Esse cara não permite isso. As portas HDMI que tem aqui embaixo são todas a 2.0B, ou seja, aqui nós temos 4K 60. Você pode fazer Full HD a 120, mas 4K 120 não. Então o pass-through existe, mas não tem o pass-through real em 4K a 120. Ou seja, plugar o videogame aqui é garantir que você não vai conseguir pegar mais níveis de quadro. Então, se você por praticidade queria plugar um HDMI aqui, não é uma boa ideia. O melhor é plugar lá. Você continua tendo 4K 120, mas tem que ser lá. A forma como ela se comunica com a TV evita qualquer tipo de atraso de som. Eu não tive problema nenhum nos meus testes com atraso de som, com lip sync, com a sincronia do lábio, o áudio e vídeo saindo, então não é um problema plugar lá, mas é um problema e é uma diferença entre a Q930F e a Q990F que tem HDMI 2.1 com pass-through 4K 120. São pequenas diferenças, mas diferenças que podem mudar a experiência. Imagina você comprar essa pensando que tem e vai plugar o videogame e descobre da pior forma que não suporta. Em termos de som, é muito próximo, galera. Essa caixa entrega muita qualidade. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, galera, o setup está montado aqui, só relembrando. A TV é uma Samsung, é uma QD OLED AS90F, modelo desse ano. Provavelmente é o LED que tem a melhor qualidade, ou como o americano chama, bang for the buck, ou melhor custo-benefício. Entrega muito boa qualidade por um preço que faz sentido. Então, essa aqui é a versão de 55 polegadas e se liga no soundbar montado na frente. Aqui o Q930F está montado na frente, a gente vê que o perfil dele é baixo, bem mais baixo do que o Q990F e não cobre os sensores, então você consegue continuar navegando, usando, enfim, sem precisar fazer malabarismos para comandos. Isso dito, ele também é menor um pouco e o controle dele, notem, aqui eu tenho os 2 controles, o do Q930F é maior e usa pilhas, então ele não é o Solar Cell ali que usa a iluminação do próprio ambiente, então você tem pilhas e tem todos os ajustes e controles aqui na palma da mão, então tudo dá para ajustar pelo controle, porém você não precisa mais dele porque você vai usar principalmente o controle da TV
e o app SmartThings, que realmente é tudo na palma da mão, muito mais fácil e visual. Isso dito, estou aqui com a TV montada. Quando eu começo a navegar aqui, ó, a gente vem em configurações e a gente já consegue ver algumas opções. Estou assistindo aqui o Top Gun Maverick, a cena que tem um Dolby Atmos forte, para mostrar para vocês, mas quando eu venho aqui em todas as configurações e som, a gente já vê aqui, ó, que Sirius Soundbar HDMI, está plugado no HDMI. O modo de som está padrão, são 4 modos de som. Padrão, Surround, Jogos e Som Adaptável. O padrão é o melhor para caso você queira o som para escutar música, por exemplo, porque na verdade ele mantém sem uso de ar o que a fonte está entregando. Se você está ouvindo um som estéreo, ele vai manter só as caixas estéreos da barra de som e o subwoofer. Lembrando que as caixas estéreos aqui tem woofer e tem tweeter, cada um com 18 watts, então você deve ter mais ou menos 36 de um lado, 36 do outro, mais os 200 watts do subwoofer para entregar potência, mas sem criar espacialidade, sem criar aquele sistema surround, usar todos os speakers, ou mesmo o sistema de imersão vertical que usa o Dolby Atmos, cria uma redoma. Então esse é o melhor para ouvir música, caso você seja um purista, você queira ouvir música sem criar nenhum tipo de ajuste ou remixagem de frequências, porque os outros modos farão isso. O Surround vai remixar na horizontal, os jogos não é indicado aqui, porque jogos é para tentar baixar a latência e entregar a melhor experiência em games, e o som adaptável ele tenta usar tudo, remixa do zero. Fica muito louco, parece que você está no meio da banda, mas se você for purista você vai achar exagerado. Mas eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco para vocês. E agora, quando a gente sai dos modos de som aqui e a gente dá uma olhada nas configurações do Key Symphony, a gente tem duas possibilidades aqui, ó. A gente pode ajustar o som por cabo ou sem fio. Agora está por cabo. Já mudei para sem fio. Ele faz esse ajuste de que forma? Basicamente, aqui quando você usa uma TV Samsung e um soundbar Samsung, você tem como usar a sincronia sonora por Wi-Fi, wireless, sem usar cabos. Pessoalmente, prefiro ainda o HDMI. Você tem uma conexão cabeada, segura e que vai entregar bom desempenho. Aí você está usando os 40 watts da TV, mais os 580 da soundbar e usando também um sistema 2.1 da TV. Então acaba dando um up de leve aí na qualidade do som e é um diferencial de comprar TV e soundbar da mesma marca. Dito isso, você tem algumas configurações adicionais aqui, ó, como possibilidade de equalizar o som, olha só. Aqui você tem um equalizador de 7 bandas para equalizar desde o grave até o agudo, mas no controle remoto isso é tão mais difícil. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é mais fácil fazer isso no app. Você tem como ajustar aqui o modo HDMI AR, que ele estava desativado, vou botar no automático. O formato de áudio de saída também está no automático aqui, e é o que eu preciso nesse caso. Atraso de som, o famoso lip sync, desativa ou ativa ou ajusta. Nos meus testes ficou tudo muito certinho, eu não precisei usar. Mas se precisar, se tiver um atraso de áudio, aqui você ajusta. Dolby Atmos ativo aqui também. Ou seja, tudo que você precisa nos modos estão aqui. Então você pode controlar tudo pelos modos da própria TV. Agora, bom, que a gente já viu que está funcionando, deixa eu voltar para a home e vamos falar de filmes, qualidade, a gente vai falando um pouquinho mais das outras experiências. Vou começar falando da experiência, pô, tá aqui o Top Gun, então vamos mostrar por ele mesmo, vamos dar uma olhadinha nesse filme aqui, que é um filme, um clássico. Eu acho que ele não ficou muito feliz, né, no que aconteceu ali, mas basicamente nós temos um avião que voa acima da velocidade do som e que quando passou por cima da cabana levantou o teto, e quando o teto cai a gente sente o som vindo de cima. Essa especialidade, não, espacialidade do eixo do som baseado em objetos. É o que eu falei no começo da introdução desse vídeo. Conforme o avião sobe aqui, o som é trabalhado de forma a entregar por canais e distribuir o som. Então ele consegue entender que existe uma espacialidade, posiciona para as 4 speakers que jogam o som rebatido no teto e é muito perceptível. Da mesma forma, quando passa, a gente sente a sensação do som se movendo nas caixas horizontais e criando surround. Muito bacana essa experiência. E olha, tudo isso, galera, eu vou falar de outros filmes ao longo aqui, mas tudo isso
é controlado aqui pelo app da Samsung SmartThings que eu estou aqui na mão. Isso é muito legal. A gente tem desde o volume, que aqui ó, eu mexo aqui, já tem uma resposta na tela, ó, sair do 40 para o 74, que não vou fazer isso aqui mesmo, vai estourar tudo, vocês não vão ter essa noção, mas realmente é imersivo, o som é alto aqui. Modo de som que eu falei, tudo controlado aqui, surround, jogos, som adaptável. E tudo que eu vou mudando aqui ao longo de configurações, etc., vai aparecendo na telinha do soundbar. Então é muito legal que você tenha um retorno ali. Isso é bom porque quando você começa a ver um filme com Dolby Vision e Dolby Atmos, por exemplo, não, aqui não vai ter. Dolby Vision não, aqui é Samsung. Mas quando é Dolby Atmos, o efeito normalmente aparece na tela. Quando você tem uma soundbar plugada, aparece na telinha aqui no canto dela e você sabe que o Dolby Atmos está funcionando. Aqui também tem equalizador e olha que interessante. Aqui eu estou vendo um equalizador de 2 bandas, grave e agudo. Eu mostrei para vocês que ele tem equalizador de 7 bandas, né? E olha só, quando eu vou aqui para as configurações e eu olho em saída de som, quando está em sincronia sonora pegando TV, speakers da TV mais o soundbar, você fica com apenas 2 bandas para configurar agudos e graves. Muito pouco controle. Porém, quando você vem aqui pelo menu, você acaba tendo e saindo dessa opção e botando só em HDMI. Quando você bota só em HDMI, olha só o que acontece. Você tem aqui equalização por 7 bandas. Isso permite ajustar os níveis de frequência desde os níveis mais graves aos mais agudos. E esse é um dos diferenciais das soundbars da Samsung. O nível de customização da experiência que é muito grande. Ele já tem uns presets aqui, ó, pop, jazz, e olha como as faixas de frequência aqui já se ajustam, clássica, e quando você cria mexe na normal, ele cria uma personalizada, e aí você tem esses controles todos. Muito útil para música, por exemplo, porque você não tem uma opção rock, então você pode vir aqui e ajustar, sei lá, eu gosto de agudos menos ressaltados, eu gosto dos graves mais acentuados. Você vai ter isso. O subwoofer, como eu falei, ele é selado e ele tem mais graves de ataque e você pode ajustar isso. Então as frequências ali entre 60 e um pouco mais de 100 Hz, elas ficam bem ressaltadas aqui e você sente mesmo o efeito do pancadão no corpo e você nota os instrumentos, eu gostei bastante. E aí a gente pode mostrar um pouco de música, já que eu estou falando sobre isso, e do próprio app do Spotify que tem aqui. Lembrando que essa barra de som, ela tem o AirPlay 2, ela tem o Google Cast, então você pode espelhar tanto de Android quanto iPhone usando o Wi-Fi. Não precisa usar o Bluetooth, que vai limitar a potência, principalmente a qualidade do som, porque quando você fala em Bluetooth, você fala em largura de banda muito baixa, então você vai usar o Wi-Fi para isso. Então a gente pode entrar no app aqui do Spotify para dar uma olhada. Eu já fiz uma pesquisa para música sem direitos autorais. Óbvio que quando eu faço o benchmark pessoal, eu uso músicas que eu não vou botar aqui por causa dos direitos autorais. Mas vamos ouvir uma música aqui para ter uma ideia. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. Notem como eu mexo aqui na equalização, quando eu mexo aqui e eu joguei tudo para o zero para vocês verem a diferença para o normal, que é bem equilibrado. E aí a gente consegue ver como realmente ele permite ajustar isso a gosto do freguês. Você escuta ali e vai ajustando. Isso é muito legal. Então, esse nível de personalização por níveis de frequência já é incrível. Mas olha o que ele permite além disso, galera. Aqui embaixo, nos ajustes, você pode ir para o nível de canal. E aí você tem o canal central, os canais laterais, os canais amplos, quando é surround, os canais laterais, ele está falando dos canais de estéreo. E você tem o frontal superior, a traseira e a traseira superior. Traseira,
surround também. Mas veja, ele separa o surround da frente e de trás, traseira, superior e frontal. Exemplo, tô vendo um filme com Dolby Atmos, o filme que eu acabei de mostrar para vocês, em que o Tom Cruise decola o avião, o teto voa. Eu achei que o Dolby Atmos não ficou bem representado. Legal, venho aqui na frontal superior, aumento o ganho, e venho na traseira superior e aumento o ganho. Pronto, eu já dou um enfoque maior nesses speakers para eu sentir mais essa imersão. Outra coisa que dá para fazer, que eu gosto bastante, é a possibilidade de você ter configurações de alto-falante, por exemplo. Tem casas que vão comprar e que você não tem o espaço para essas caixas traseiras atrás. Ou às vezes tinha, você mudou de casa e não tem mais. Aí o que acontece? O que você vai fazer é botar essas caixas para frente do lado do subwoofer e botar aqui frontal. Ele vai reestudar todo o ambiente e botar as caixas na frente e complementar a experiência da barra de som, mas agora com 2 speakers a mais, na verdade 4, 2 caixas satélites na frente. Isso também é configurável a partir do Space Fit Sound Pro. Essa feature aqui, ó, você habilita ela e ele basicamente usa os microfones da barra de som para disparar som no ambiente inteiro. E ele vai mapear o ambiente. Então, essa tecnologia serve para quê? Vai entender a distância que as paredes laterais estão e quanto o som navega e demora para as ondas de som vão rebater, e você vai ter, pelo tempo e pela frequência, etc., você vai saber exatamente se precisa dar um ganho específico, e via algoritmo ele vai ajustar todo o som de acordo com o seu ambiente. Então, ambientes menores, maiores, ele ajusta o som através do quê? Desse som que ele emite, busca de volta pelos próprios speakers dele e pelos próprios microfones dele, e com isso ele faz o ajuste para o seu ambiente. Tem a ver com o teto, com as paredes laterais, afinal nós estamos falando de speakers tanto para o Dolby Atmos como para o Surround rebatido. Então é muito importante que a gente tenha esse nível de controle e consiga fazer esses ajustes de configuração todas na sua mão. Então você tem muitas configurações aqui, ó. No próprio woofer aqui, ó, você tem ajustes de mais e menos para dar ganho no grave. Isso é muito interessante, porque tem um grave poderoso aqui, mas tem gente que gosta de um grave menos acentuado, tem gente que gosta de um grave mais acentuado. E isso permite por aqui. E claro, tem várias outras funções legais. Então você vem aqui em configuração de som avançada e olha só, aprimoramento de voz que dá um up. Eu já vou mostrar isso em Ford vs Ferrari. Aprimoramento de grave no modo noturno. O modo noturno é muito interessante porque é para não incomodar o vizinho ou sua esposa, seu marido, seus filhos. Basicamente ele aumenta aí o alcance dos agudos, dos graves, deixa tudo mais flat, baixa os volumes. Ele vai desligar o subwoofer, ele vai tirar os agudos mais acentuados e vai deixar um som mais flat. Para quê? 2 da manhã você não quer incomodar ninguém, ou até quer, mas não pode, e aí você trabalha com um som que realmente usa parte do sistema do soundbar, mas não vai incomodar ninguém, não vai ter aquela vibração do chão, por exemplo, e por aí vai. E aí você tem outras possibilidades como baixo, moderado e por aí vai. Então são muitas configurações, o nível de personalização é muito legal. Mas vamos rodar mais um filme aqui para mostrar um outro exemplo, bom, que é mostrando o potencial de surround desse sistema. Eu vou um suspeito habitual aqui, que é o Ford vs Ferrari, que é um filme de corrida de carro e que, obviamente, ele tem muito ultrapassagem, frenagem e tudo isso acaba trazendo aqui um nível de surround muito interessante. Então já está no ponto, já vou colocar, e enquanto isso eu vou aproveitar para mostrar algumas tecnologias. Então vamos lá. Let's do it. Se liga no que eu acabei de fazer, galera. Tem uma função aqui chamada Private Rear Sound. Você desabilita tudo e deixa só nas 2 satélites de trás. Também faz sentido à noite, não? Elas estão mais próximas do seu ouvido e elas são 2 speakers aqui, 2 lá, fica mais baixinho e está próximo de você, então desliga tudo na frente. E é outra função que ele tem aqui. Agora eu vou desabilitar e aumentar o volume de novo.
pet sound. He needs to catch Bandini first. Aqui tem uma cena boa para mostrar outra tecnologia. Notaram que ele falou e o som fica meio... Obviamente que é a intenção do diretor, mas o som às vezes é meio difícil de entender por causa de todo o contexto de som no ambiente. Tem gente que tem mais dificuldade auditiva e pode querer dar uma ênfase nos diálogos. He ain't done it yet. Notaram como, quando o Matt Damon ali falou, ficou mais difícil de entender? Imagina uma pessoa com dificuldade de escutar sons mesmo, que tem alguma perda auditiva. Então aqui tem uma função chamada amplificador de voz ativo Pro, e até tem outra também chamada aqui, ó, aprimoramento de voz. Ambas têm ideias diferentes aqui, uma é para um ambiente mais barulhento, etc., mas ambas dão um ganho na voz. Então eu vou voltar um pouco, ativei essa função. He ain't done it yet. Notaram o que ele fez? A voz dele veio para frente. Então ele pega os meios tons e dá uma ênfase nisso. Para quê? Para justamente, se você às vezes está num filme que foi editado intencionalmente para às vezes deixar a voz meio misturada com os outros barulhos, explosões, etc., mas talvez com perda auditiva você não consiga entender bem. E aqui, óbvio, eu estou usando sem legenda para ficar mais bonito, etc., no contexto. A pessoa leria e talvez não se incomodaria. Dolby Atmos ainda não está disponível na maior parte dos grandes filmes que são dublados para português. Então, se você botar em dublado, você perde o Dolby Atmos. Então você vai ouvir em inglês, vai ver a legenda e tudo mais. Mas talvez seja interessante dar esse ganho. De novo, tecnologia sempre é importante ter opção. Você pode não querer usar, mas está ali e funciona. He needs to pet sound. He needs to catch Bandini first. That's my girl, that's my girl! Oh my God. Pois é, galera, olha só. O que a gente viu aqui, eu fui passando o filme, fui variando entre o modo padrão de som, o modo surround, que usa o sistema surround das caixas, e o modo de som adaptável. Eu vou sair do filme aqui, ó, para mostrar, para ver aqui se eu consigo mostrar essas informações para vocês. Quando um filme que nem esse é lançado, ele tem as configurações aqui de áudio, etc. Notem, ali embaixo, o som dele é 5.1. Ele está sendo streamado em 5.1. Mas tem Dolby Atmos, então tem som espacial também, vai ter cenas que você vai ter som rebatido. Mas ele foi gravado e masterizado ali, e mixado, na verdade, em 5.1. Quando você usa o modo padrão de som, você vai usar em 5.1. E aí, se tiver algum efeito de Atmos, vai ser representado. Mas se não tiver, não vai usar as caixas espaciais, não vai usar nem todo o sistema 9 caixas para fazer o surround. Se você botar no surround, ele já vai usar essas caixas extras. E se você usar o som adaptável, aí ele vai usar até Dolby Atmos em cenas que talvez nem tenha, mas que ele entenda que se remixar vai melhorar a experiência. Então eu fui variando para vocês terem uma ideia. De novo, vocês estão vendo no YouTube, vocês estão vendo um som estéreo, vocês não estão ouvindo o que eu estou ouvindo mais do que vendo, né? Mas a ideia é essa, é você ter aqui níveis de imersão, e isso é muito individual. É muito individual. Esse é um filme muito bom para ver no modo surround, mas no som adaptável também fica muito legal. O bom é que realmente traz o grave, aquele impacto, o surround circula pelas salas, freadas, as curvas, momento que um carro está tentando passar o outro, tudo fica muito bem ilustrado. E realmente é um filme que é muito legal para testar esse tipo de sistema. E para terminar, como eu sempre gosto de mostrar nesse tipo de filme, nesse tipo de vídeo, quando é de áudio, nada de novo no front, um filme sobre a Primeira Guerra Mundial,
e que tem explosões, tem muita imersão no áudio e onde a gente testa o som espacial, o som baseado em objetos. Então, vou aumentar o volume aqui para o 40 e vou botar para rodar e aí a gente vê como é que ele se sai. Bom, galera, aqui nesse filme a gente tem de tudo um pouco. A gente tem morteiro caindo atrás, tem tiro voando, tem pessoa morrendo atrás, morrendo à frente. Bom, é o retrato da Primeira Guerra, um caos total. O legal em termos de áudio nesse filme é que ele retrata isso com maestria. Você tem e consegue ver com um sistema desse como o surround foi bem pensado, as pessoas berrando atrás, ele passando alguém, o barulho acompanhando, fazendo a troca aqui entre os speakers, o surround realmente se movendo, essa percepção assim, de movimento. Quando o morteiro explode no chão e voam ali terra, sei lá, vários pedaços do morteiro explodidos e caem em cima das cabeças, você sente o som caindo. Então realmente a imersão, toda a bolha que o Dolby Atmos quer entregar está nesse filme e o Q930F consegue entregar bem. O Q990F me parecia um pouquinho mais imersivo, pelo menos no surround, e também um pouquinho mais de punch no sistema de subwoofers. Afinal, eram 2 subwoofers de 8 polegadas lá, um sistema de 2 woofers de 8 polegadas, enquanto aqui a gente tem um sistema de 6,5 mais 8. Então a gente tem uma variação um pouco grande aqui. Mas esse filme é sensacional para testar esse tipo de sistema. Até o momento em que ele cai no chão, a música sobe, o nível de desespero, ele começa a ouvir o som diferente. Quem não levou uma bolada na cabeça ou nadou, entrou água, que o som fica... É mais ou menos esse nível assim de entrar num modo assim que você já não consegue mais entender o que está acontecendo ao redor. Então toda a imersão de áudio é muito retratada e faz você se sentir meio dentro do filme. Então, é por isso que eu uso esse filme, porque a imersão é muito legal, mas também esse sistema consegue reproduzir isso muito bem. Enfim, pessoal, a gente está falando de um sistema aqui que não é barato. O Q930F está na casa dos 5 mil, o Q930D, o do ano passado, 4 mil e pouco. Ele é um sistema 9.1.4 com muita potência, esse ano sobe 40 watts, muda o sistema do subwoofer para um sistema lacrado, que antes selado, para conseguir entregar graves mais profundos, em frequências mais baixas, mas agora dá um ganho maior nos graves de ataque. Então, são trocas, e aí é uma questão individual para se escolher, né? Se fosse comparar com o modelo da LG, por exemplo, esse aqui seria compatível ao S95TR, que é um sistema também 9.1.4, 9.1.5 da LG, mais ou menos similar a esse cara aqui. É óbvio que nesse caso eu digo que faz sentido você escolher talvez um subwoofer da marca, que você mantém o som integrado de TV mais a soundbar ali, e você tem os controles todos no app, e acaba sendo talvez mais interessante. Na linha da Samsung ele está abaixo do Q990F e acima do Q800F. O Q800F não tem as caixas satélite, então aqui você ganha o som surround com mais imersão, por caixas dedicadas para fazer isso, que também jogam 2 canais extras para o teto. Então ele é uma boa evolução em cima do Q800F. E não é tão downgrade assim, não é tão abaixo do Q990F. Que 990F tem, como eu já expliquei, tem mais potência, acaba tendo 2 speakers de surround na parte traseira para ampliar um pouco mais o surround, e também o HDMI 2.1. Então se você planejar botar o seu videogame plugado na soundbar, talvez esse seja o maior diferencial aí. Então é isso, pessoal. É uma soundbar muito completa, que eu gostei bastante da experiência, gostei de testar, queria ter testado por mais tempo, mas no meio de tantas viagens, acabou que foi só alguns dias mesmo com ela, mas me convenceu. É uma soundbar que eu teria na minha casa.